Olá, então estou de volta com mais um vídeo sobre parto barra maternidade. Bom, eu tinha parado no último vídeo de falar quando eu voltei pra casa, né? O pós-parto, assim, o pós-operatório da cesárea, ele é bem chatinho, por causa da dor mesmo. Pra mim, o que mais pesou foi porque no dia que eu fui pra casa da Angela, que eu tinha entrado em trabalho de parto, tava um calor do cão. E no dia seguinte já tava super frio. Eu acho que aí o Kirimei trouxe o frio, porque ela precisa da neve. Mas enfim, eu acabei ficando um pouco resfriada. E a pior coisa era eu espirrar, porque, nossa, parecia que os pontos iam abrir e as tripas iam pular pra fora, apenas. No hospital foi bem tranquilo, na verdade, porque a Erika dormiu a maior parte do tempo. Os recém-nascidos tendem a dormir, porque não é muito interessante para eles ficarem acordados, porque o peito só tem colostro. Colostro não é bem um leite, é uma coisinha mais aguada. É tipo um sorinho rico em anticorpos. Então é bom pro bebê tomar, mas não é tão interessante para eles. E eles estão cansados do parto, eles estão descansando, eles têm energia guardadinha para esses 2 dias. Então ela dormia a maior parte do tempo e eu consegui descansar bastante, embora dormir mesmo não conseguisse, porque toda hora lá tinha gente passando no quarto, as enfermeiras vindo colocar soro, examinar, ver como estavam os pontos, doulas vendo se estava tendo algum problema com a amamentação, então examinando a bebê mesmo. Teve algumas voluntárias que vieram entregar uma sacola da mãe paulistana, que vinha umas roupinhas, um cobertor, umas coisinhas assim. Também teve uma senhora que veio de um grupo de ou tricotadeiras, que eles faziam roupinha de recém-nascido. A Erika ganhou um cobertorzinho, um casaquinho, um gorro. Eu até postei foto no Facebook dela com essas roupinhas. Enfim, no hospital foi mais tranquilo, porque eu não precisava fazer nada, na verdade. Eu só precisava cuidar de amamentar ela, comer e tomar banho. Mas no dia que eu voltei pra casa foi bem complicado, porque era quinta-feira à noite. Eu tava com muita dor nos pontos, porque doía mais no frio. Isso até a Erika completar o primeiro mês, doía demais. E aí quando eu falava para as pessoas que doía quando esfriava, elas falavam que era assim mesmo, que às vezes nunca passava. Felizmente pra mim passou. Até mês passado eu já não tive dor nenhuma. Agora tem feito uns dias de frio e eu não sinto mais nada. Quer dizer que a cicatrização foi ótima. Não vou mostrar a cicatriz aqui por motivos de razões, mas tá de boa, só tá um pouquinho vermelhinha, mas logo vai voltar. A primeira semana em casa foi bastante complicada, porque a minha mãe, ela tava de licença saúde, porque ela tinha quebrado o pulso, e aí ela não pôde ficar muito tempo comigo, porque ela tinha que voltar pro interior para fazer a fisioterapia dela. O Charles, infelizmente, só tinha 5 dias de licença paternidade, que é muito tenso eles só terem esse tempo. Aí no final de semana foi tranquilo, porque tinha gente em casa me ajudando e tal, mas a partir da segunda já tava mais complicado. Eu já tava bem melhor do que na quinta-feira, mas ainda tava meio ruinzinha, não conseguia fazer nada. Sorte que a minha mãe tinha deixado bastante comida feita, então era só esquentar, mas eu não conseguia lavar a louça e tava me incomodando. O terceiro dia, acho que foi na sexta ou no sábado, que o meu leite desceu, finalmente. E doeu bastante. Até hoje, às vezes, quando desce o leite, que vai enchendo o peito, dói ainda, mas não é aquela dor excruciante de antes. O peito ficou muito grande, ele ficou desse tamanho, ficou duro. Não chegou a empedrar, não cheguei a ter mastite, mas doeu bastante. Eu tive que tomar um banho quente pra tirar um pouquinho e usei uma bombinha manual. E só que o mamilo tava sensível e doeu muito pra tirar também. Tirou só um tantinho assim, mas ajudou. A sorte foi que a Erika, desde a primeira hora de vida dela, já tava mamando bem certinho. Ela conseguiu fazer a pega certinha, então não me machucou. O peito tava sensível porque eu não tava acostumado ainda, mas eu não tive fissura, não tive mastite, não tive empedramento, nada disso, graças a Deus. Ela tava mamando sempre de 3 em 3 horas, bem regular. Ela regurgitou muito pouco.
porque às vezes ela mamava demais da conta. Ela vomitou acho que 2 vezes, porque ela tinha acabado de mamar e eu fui brincar com ela, e uma outra vez a gente foi trocar a roupinha dela pra ela viajar. Mas fora isso, ela não tem problema pra rotar. Ela termina de mamar, é só colocar ela sentadinha que ela rota sozinha, não precisa ficar tipo 20 minutos batendo nas costas da menina. Então da amamentação foi tudo bem tranquilo. O que pegou mesmo foi o pós-parto da cesárea. Depois de 10 dias a gente tem que tirar os pontos. Depois de uma semana a gente faz a primeira consulta do puerpério, fui na UBS e tal. Tava tudo bem com os pontos, tudo bem com a Érica, beleza. Geralmente os bebês eles perdem um pouquinho de peso nos dias do hospital, isso é normal, porque é mais perda de líquido, mesmo que eles estavam no ambiente todo de água e eles vão secando um pouquinho. É meio estranho de falar, mas eles podem perder até 30% do peso. A Érica nasceu com 3,100 e no dia da alta ela tava com 2,950. Então, aí na primeira consulta ela já tinha recuperado esses 200 gramas, uma semana depois tava com 3,200 e alguma coisa. Meus pontos estavam bem ok, tava tudo sequinho e tal. Acho que eu acabei forçando um pouco porque antes de tirar os pontos sangrou um pouquinho e depois formou uma casquinha. 10 dias eu fui na UBS aqui perto de casa e eles estavam sem enfermeira para tirar os pontos. Como fazer só 10 dias, eu pude esperar até a segunda-feira. Eu tinha completado 10 dias numa sexta. Eu fui lá, tirou. É meio incômodo porque eram uns fios de nylon, ela ia lá cortar e fazer um tleque assim. Mas perto do que eu tinha passado não era nada. Tinha que continuar lavando bem, né, o local do corte, só que aí agora tinha aquelas casquinhas de ferida e tinha que lavar com uma buchinha macia pra ir limpando melhor. Eu tava usando sabonete antibacteriano e aí a cada dia foi melhorando. Nos primeiros dias eu ainda esperava o Charles chegar pra eu conseguir tomar banho, pra ele me ajudar a me vestir depois, porque eu simplesmente não conseguia abaixar pra colocar a calcinha ou a calça, era muito difícil. E também ter aquele sangramento chatíssimo. Como eu tive cesárea, eu ainda sangrei menos do que quem tem parto normal, mas é tipo uma menstruação com fluxo intenso. Pra mim parou depois de uns 20 a 25 dias, geralmente dura um mês. E o puerpério é um período que eles falam que dura de 6 a 8 semanas. É mais um período de adaptação, que você tá com os seus hormônios à flor da pele, o corpo tá tentando voltar ao que era, não volta ao que era, mas o útero contrai, tá, pelo menos. É um período bem difícil, tem o baby blues ainda, que é uma tristeza geral. Baby blues, não confundam com depressão pós-parto. Depressão pós-parto é uma coisa muito, muito mais grave, que você sente vontade de morrer, de meio que rejeita seu bebê, então é bem tenso. Mas baby blues todo mundo tem por causa dos hormônios que estão uma loucura. Também porque eu não tive esse problema de peito rachar e nada, mas é um agravante pra muita gente, porque você imagina, você já tá se recuperando do parto e aí começa a ter novos problemas, por assim dizer. Hoje em dia as pessoas são cada vez mais isoladas, né? Então você fica sozinha ali. E eu fiquei sozinha a maior parte do meu puerpério. Então eu ficava super ansiosa pra receber visita, pra ter alguém com quem conversar. Eu ficava, no tempo livre que eu tinha, ficava na internet querendo conversar com as pessoas. Eu entrei em vários grupos de mães, o que me ajudou bastante, mas a gente sente uma solidão mesmo. Por mais que tenha um bebê lindo, novo, te olhando com aqueles olhinhos brilhantes, quando ele tá dormindo bate um terror em mim, assim. Eu me sentia esquecida no mundo. Dava uma sensação de invisibilidade também, porque isso desde a gestação é como se você não fosse você é a mãe de alguém só. Não que seja pouca coisa, muita coisa, mas então no puerpério acaba tendo tipo um período de morte e renascimento, porque o que você era antes morreu depois que você virou mãe. Pode ser ruim ou bom, dependendo de como você encara. Pra mim eu acho que foi bom, eu acho que eu tenho mudado pra melhor no geral. Sempre ouvi falar muito disso, mas fiz os cursos de gestante, eu sabia o que estava me esperando, mas eu acho que nada teria me preparado para o que realmente é complicado. Você tá ali conhecendo seu bebê, você tá aprendendo como viver essa nova vida e muitas vezes você não tem ninguém para te ajudar. Eu acho que comparado ao de muitas mães, eu tive um puerpério muito suave, porque quando eu cheguei em casa do hospital, eu lembro de ter
me olhado no espelho, que a minha tia trouxe umas cintas pra mim, porque como eu tive cesárea, a cinta é muito boa, principalmente pra segurar os pontos. E como eu tava ficando resfriada, quando eu tava com a cinta e eu espirrava, já não doía tanto. Então foi muito bom nesse sentido, mas logo que eu cheguei da maternidade, no dia seguinte eu fui experimentar a cinta não fechava em mim ainda. Eu tava com uma barriga que ainda parecia que eu tinha 5, 6 meses de gestação. Eu olhei no espelho e eu chorei. E eu não chorei só porque eu achei que eu tava feia, eu chorei porque eu tava exausta da dor que eu passei, de as coisas não terem corrido como eu esperava. Então parece que tudo veio naquela hora. Passa, melhora a cada dia. Eu tava tomando os remédios certinho, tanto pra gripe quanto pra dor. E ele pegou comigo no final de semana e ele me ajudou muito a tomar banho, a me vestir. Eu não conseguia levantar ou sentar sozinha, então ele tava sempre me apoiando e me segurando, literalmente. Voltou a trabalhar, eu já conseguia levantar sozinha com alguma dificuldade. As coisas a gente não ouve falar. Agora eu tenho ouvido falar porque as pessoas estão quebrando esses tabus e parando de romantizar a maternidade um pouco. Mas, por exemplo, o peito rachava e empedrava, eu não sabia antes de ficar grávida. Que você menstruava por um mês sem parar, fluxo intenso, eu também não sabia. As pessoas não falam disso. Menstruação em si já é considerada nojenta, né? Pela sociedade. É uma coisa que você tem que esconder. Mas o parto não ser uma coisa linda e pura, parece afronta. Tem que ser quebrado esse silêncio. As pessoas têm que ter coragem de falar abertamente para as pessoas começarem a aceitar e não ser uma surpresa tão terrível quando a gente finalmente passa por isso. A Tulin, não sei se vocês conhecem ela, mas ela tem uns vídeos de maternidade bem legais e ela falou no último vídeo dela sobre o puerpério. E é umas coisas que a gente quem já passou por isso, assiste e simplesmente fala, puxa, isso mesmo, né? O vídeo dela também aqui embaixo pra vocês assistirem. Falam que o puerpério varia, eu acho que o meu, sinceramente, ainda não acabou. A Erika tá com 2 meses e meio. Eu ainda tô aprendendo, que a gente ainda tá se adaptando. Ontem ela foi tomar as vacinas dos 2 meses. Ela tomou 4 vacinas. 2 intramusculares, uma perninha, uma na outra e uma de gotinha. E adivinha quem chorou mais? Se fui eu, se foi ela. Se a gente dominou alguma coisa, muda tudo, porque as crianças estão crescendo o tempo todo e a gente tem que se adaptar a isso. E cada dia é um aprendizado, não é acorda um dia e pensa, bom, now I got this. Pensa que você tá manjando das putarias, muda tudo. Falando com uma bebê que tem menos de 3 meses e eu já passei por isso. Você imagina pra quem tá com criança de 1, 2, 7 anos. E hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, espero que tenha sido útil e elucidador para algumas pessoas. Sugestões e pedidos de vídeo são mais do que bem-vindos. E até a próxima semana.